Deixa eu te perguntar, queria falar um pouquinho mais a respeito das recentes soluções, né, de escalabilidade adicionadas aí à plataforma Ethereum, né? Primeiramente, queria entender um pouco melhor o que são essas soluções e o que isso muda na plataforma. Ah, legal. Não, ótimo. Essa é uma boa pergunta, uma pergunta que tá muito em voga agora. Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar só um pouquinho por que essas soluções são importantes, porque essas redes, elas têm uma certa capacidade, né? Então, você pode pensar no Ethereum, você pode pensar no Bitcoin, todas elas têm uma capacidade e elas conseguem suportar uma certa quantidade de transações. Conforme essas redes são mais utilizadas, elas começam a ficar um pouco sobrecarregadas, elas começam a ficar um pouco entupidas, como se fosse uma estrada, né? Começa a ter muito carro passando sobre ela, você começa a ter trânsito, e aí o fluxo vai ficando um pouco congestionado. E isso acontece, vira e mexe, quando essas redes estão sendo bastante utilizadas. Existe um campo de pesquisa dentro da parte de cripto que estuda como ampliar a capacidade dessas redes. Como essas redes são muito descentralizadas, é mais difícil ampliar a capacidade de uma rede de blockchain do que de ampliar a rede de uma rede tradicional. Mas existem várias pesquisas que vêm sendo feitas há muitos anos. Existem vários métodos diferentes, vários jeitos diferentes de implementar. O Bitcoin tem um jeito de fazer, o Ethereum tem um outro jeito de fazer, e acho que a gente está entrando agora numa fase muito interessante, em que muitas dessas soluções, elas estão passando do período de pesquisa para o período de implementação. Então, o mercado está começando a prestar muito mais atenção nessas, a gente chama de soluções de escalabilidade, mas pensa como são um jeito de aumentar a capacidade da rede de processar mais transações. O Ethereum está passando por um processo especialmente interessante, porque existe uma série de iniciativas acontecendo que estão começando a ser lançadas. Inclusive, algumas já estão funcionando, algumas estão sendo lançadas nas próximas semanas, e algumas elas são mais longas, elas vão demorar alguns anos aí para acontecer. Das que estão acontecendo agora mais de curto prazo, o que a gente está vendo é um tipo de solução que a gente chama de solução de segunda camada. Então, na verdade, eu vou tentar explicar rapidinho aqui, de um jeito que eu acho que é fácil. O Ethereum, ele é essa rede, né, que tem essa capacidade ilimitada. O que a gente está começando a ver agora são redes que funcionam em cima do Ethereum, então elas são, vamos dizer, conectadas, mas elas são redes que elas conseguem processar transações de uma maneira muito mais rápida e muito mais barata. Por isso que a gente chama elas de soluções de segunda camada, porque é como se fosse uma camada que funciona em cima do Ethereum. Elas têm um trade-off de design um pouquinho diferente. Então, ela é um pouquinho menos segura do que o Ethereum, então, daquela segurança do blockchain que a gente imagina e tal. Ela tem um pouquinho menos disso, mas, por outro lado, ela tem uma capacidade de transação muito maior. Então, é como se fosse pensa como se fosse uma estrada, né, você tem aquela estrada grande, é como se fosse uma estrada que passa pelo lado, assim. Especialmente para transações menores, ela faz muito sentido, porque às vezes você não precisa de toda aquela segurança que a rede Ethereum te dá. Às vezes você consegue transacionar nessa camada um pouco mais acima, que é um pouquinho menos segura, mas que funciona muito mais rápido. E a gente está vendo várias dessas soluções vindo ao mercado. Inclusive, tem um criptoativo chamado Matic, de uma rede chamada Polygon, que basicamente faz isso. É um dos ativos que mais se apreciou esse ano. O ativo subiu quase 100 vezes agora em 2021, que é basicamente uma rede que ela agrega todas essas soluções de segunda camada, como se fosse uma Expedia, né, um agregador dessas soluções. E isso, o mercado está prestando bastante atenção nisso, porque a gente já está começando a ver essas coisas funcionarem. Então, quando a gente olha essa rede, essa Matic, né, que é como se fosse esse agregador dessas soluções de segunda camada, hoje ele já, para algumas aplicações, ele já processa até 6 vezes mais transações do que o Ethereum em si.
então ele já está funcionando muito bem, especialmente para esse lado de finanças descentralizadas, em que velocidade e capacidade de transação é importante. A gente já está começando a ver várias dessas coisas funcionando já, e funcionando bem e funcionando em escala. Além disso, esse aí, como eu falei, esse é um assunto relativamente vasto, existem várias outras soluções que vão ser implementadas aí mais no longo prazo, aí é coisa que vai demorar provavelmente coisa de 1 ano, talvez 2 anos, mas existe muita coisa bacana sendo feita no Ethereum especificamente, no Bitcoin também, mas essas do Ethereum, como elas estão nascendo agora, elas estão sendo lançadas agora, acho que o mercado está prestando bastante atenção nelas.